Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? A história de hoje foi escrita por um dos nossos ouvintes. Foi o Jorlan. Jorlan, muito obrigado pela história. E eu falei que ela era boa e que eu ia contar ela. Então vamos para a nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Dentre todas as qualidades que julgo possuir, coragem é a que mais me orgulho. Tal virtude já foi posta à prova inúmeras vezes na minha juventude. Hoje estou velho, mas as lembranças daquela horripilante noite ainda se fazem presente em minha mente e me fazem acordar aos gritos em algumas noites. Eu saía de uma festa de casamento, já se passava da meia-noite, e eu teria uma jornada de 15 quilômetros, a qual eu faria a bordo do meu cavalo, que eu apelidara de Ventania. Depois de agradecer a hospitalidade e parabenizar mais uma vez os noivos, eu montei no Ventania e segui o caminho. Ainda me pediram para passar a noite e não viajar sozinho, mas eu recusei educadamente, sob o argumento de que a lua estaria iluminando até mesmo um prego que caísse no chão. Dos 15 quilômetros que me separavam da minha casa, 4 deles cortavam uma densa floresta. Depois de um bom tempo de viagem, num galope contínuo, eu já podia ver o topo das árvores mais altas, mas o Ventania foi parando gradativamente à medida que a floresta ia aparecendo em nossa frente. Suas orelhas se levantaram em direção à entrada da mata, mas logo desviou a atenção para um córrego que passava na beira da estrada. De fato, eu também estava com sede. Quando eu desci do Ventania, uma rajada de vento partiu do interior da mata em minha direção, trazendo um turbilhão de folhas secas e poeira. Aquilo passou por mim, e eu tive a impressão de ter ouvido um sussurro macabro junto ao vento. Achei estranho aquilo, mas não dei muita importância. A sede falava mais alto. Me abaixei na beira do córrego e peguei água com as mãos em forma de concha. Enquanto bebia água, uma coruja rasga-mortalha sobrevoou minha cabeça, quase me fazendo engasgar. Aquilo era conhecido como mau presságio, e, das poucas coisas que me deixavam desconfortável, aquela era uma delas. O Ventania olhou novamente para a entrada da mata com as orelhas levantadas e começou a bater as patas no chão, como se quisesse correr. Depois de saciar minha sede, eu me posicionei ao lado dele e, com um pé no estribo, eu ouvi um suspiro profundo ao meu lado. O susto foi súbito e rapidamente olhei para o lado buscando encontrar quem originou aquele suspiro, mas não vi ninguém. Não tinha ninguém ali além de mim e o Ventania. Subitamente, senti um arrepio que percorreu todo o meu corpo. Era como um aviso para eu ir embora. Montei no Ventania e iniciei a disparada. Nem precisei usar esporas nele. O coitado estava apavorado e queria sair dali tanto quanto eu. A lua iluminava a noite como um holofote, mas o caminho que eu começava a trilhar se tornava cada vez mais sombrio e assustador. Durante a disparada, alguns galhos batiam no meu ombro com a força de uma bofetada. Eu não sabia como, não sabia porquê, mas sabia que tinha que sair daquela mata o quanto antes. Mas meu desespero começou a crescer quando o Ventania foi diminuindo o ritmo gradativamente e soprando o ar com violência de seus fortes pulmões. Estaria cansado? Logo meu cavalo, que deixava para trás qualquer cavalo de corrida que o desafiasse. O pobre Ventania estava quase se arrastando quando virou seu pescoço de lado, como que para olhar para mim. Ao fazer esse movimento, ele tentou correr, mas estava sem forças e mal pôde trotar por alguns metros. Eu ansiava por chegar a uma clareira à minha frente, onde a luz da lua descia por entre as árvores e iluminava toda a clareira. Aquela escuridão toda estava começando a mexer comigo, mas parecia que quanto mais a Ventania capengava em direção à luz, mais a luz se distanciava de nós. A dúvida corroía minha mente. O que se passava com meu cavalo para se cansar tão rápido? Finalmente, os primeiros raios de luz tocaram a cabeça do Ventania.
Eu podia ver claramente o chão. Isso pareceu dar um novo alento ao animal, e aquela sensação de pavor indescritível começou a sumir. Tudo isso durou o tempo que eu levei para ver a nossa sombra no chão. Meu coração disparou. Eu comecei a tremer e não tinha reação. De repente, toda a minha coragem se foi. Na sombra que se fazia no chão, além de mim e do Ventania, alguma outra coisa estava montada na garupa do meu cavalo, causando nele aquela sensação de peso. Talvez, por reflexo involuntário, eu me virei rapidamente para ver o que estaria bem atrás de mim. O grito que escapou da minha garganta foi suficiente para fazer um bando de aves saírem revoada no meio da noite. Pobre Ventania que me perdoe, mas por reflexo, cravei as esporas em sua barriga. A essa altura, eu já nem raciocinava direito. Mal enxergava e só queria sair dali. Fugir para longe daquela coisa toda preta, chifruda e com olhos vermelhos que começavam a dar tapas no meu ombro à medida que o Ventania corria. Graças a Deus que ele teve forças para correr. Os tapas no meu ombro me acompanharam por mais alguns metros, até que eu senti que a coisa saltou do cavalo, dando ao Ventania um impulso reconfortante. E eu logo vi a claridade do fim da floresta. Quando cruzei a última árvore, olhei para trás e do meio da escuridão ainda podia ver o brilho vermelho dos olhos daquela coisa. À minha frente ficava a grande pastagem cortada por um carreiro estreito, em uma planície quase sem árvores, de onde já era possível ver a minha casa, onde minha família me aguardava, onde todos ouviriam acerca do terror que me acompanhara no meio da mata. Nunca ninguém mais viu tal ser, mas há quem diga que se sentiu observado atravessando aquele lugar sozinho de noite. Outros chegaram a relatar que perceberam o mato se mexendo. Outros ainda dizem que passaram correndo e os galhos batiam no seu ombro, assim como bofetadas. Gostaram da história, seres do submundo? Muito obrigado ao Jorlan, que escreveu essa história aqui pro cast. E lembrando, não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e não se esqueça principalmente do YouTube. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o Catarse, o PicPay ou o Patreon. Lá você ajuda muito o podcast. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.